noite, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde, para quem é de boa tarde, saravá, motumbá, tudo que o povo aí de axé busca e acredito eu e acho que vocês vão encontrar. Caminhos do axé já no ar, né? Estamos aqui hoje com o Babá Luciano. Boa noite, Babá. Boa noite, prazer. Hoje aqui, o Jauri sempre trazendo para nós assim, pessoas maravilhosas, pessoas da parte do povo de axé, do povo de terreiro, sempre trazendo pessoas muito generosas, né? Porque um programa que recém está começando, um programa que recém a gente está startando ele aí fazem 4 semanas, mas até agora tivemos, graças a Deus e graças aos pais, que bom. Pessoas muito generosas, e o senhor é uma delas, por estar me dando essa chance, Babá. Não, estamos aí para ajudar, colaborar. Tudo então, que for para o nosso povo é importante. Para agregar, né, Babá? Porque Com eu certeza. acho que a gente tem espaço, mas eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de espaço, né? Midiático. Temos que ter mais espaço. Né? Quanto mais, é bem melhor. Né? Precisamos ter espaços para poder falar das nossas coisas. Né? Das nossas crianças defender muitas vezes. Isso, principalmente para defender as nossas coisas. No que se acredita. Claro. E ter um espaço um pouco maior, porque o povo de terreiro agora, a impressão é que eu tenho que agora que está aparecendo e se mostrando. Sim. Eu já tenho uma ressalva, assim, quando fala povo de terreiro, né? Eu já estou numa outra vibe, que nem diz o meu filho, né? Na verdade, estou buscando de volta aquilo que nos foi tirado, que é a identidade enquanto povo tradicional de matriz africana. Que, na verdade, terreiro é um apelido que nos foi dado, né? Sim. Então, eu hoje sou Babá Omi Luciano de Oxalá, né? Com 27 anos que meu pai fez ontem, inclusive, Oxalá, né? De apronte, 33 anos já de iniciação. Sim. E sou da nação Iorubá, né? Sou povo Iorubá, da nação Oió, né? Oió. Isso, e me vejo hoje, né, retomando a minha identidade enquanto povo tradicional de matriz africana. Sim, então, sim. Né, respeito assim as colocações que as pessoas têm, né, enquanto se afirmam, né, mas aí a gente já está rediscutindo de novo, né? Primeiro a gente discutiu quem a gente era, né, e agora está discutindo de novo, né? Não, terreiro é um apelido que nos foi dado, né, na verdade, né? Verdade. A gente é um povo tradicional. Eu estou aqui enquanto autoridade tradicional de matriz africana. Várias estão ouvindo várias lideranças também da tradição de matriz africana, né? E aí a gente vem discutindo um novo paradigma, um novo modelo, uma nova forma que resgata aquilo que é quem veio no navio negreiro para cá, foram bantus, jeje e iorubás, né? Então isso que é interessante a gente discutir. Você é de Oió. Isso, eu sou da nação Oió. Interessante porque antigamente se conhecia mais Oió, né? Hoje em dia eu não sei se é menos ou tomou conta jeje com Jexá e Cabinda, não sei. O que aconteceu? Você sabe me dizer mais ou menos? Eu acho que é natural. Tem bastante. Muitos dos mais antigos do Oió são mais reservados, né? Ah, sim. E a Cabinda cresceu bastante. Eu acho que grandes casas, né? Grandes pessoas, grandes referências aí, claro, né? Sim. E assim como teve um período que o Oió foi grande parte a maioria, né? Então, acho que isso faz parte, é histórico, né? Cada momento, conforme o ciclo que se tem de histórico, né, o período histórico, um povo sempre está um pouquinho mais gente, né, em destaque e o outro, mas continuam as casas, né, elas estão várias casas antigas, né, só que claro, se destaca, cada dia se destaca um babá, uma iá, e aí conforme a nação aparece mais, né, no contexto, entendi. É mais ou menos nesse sentido. Grandes referências, né. O Oió, ele entrou no Rio Grande do Sul por onde? Acho que todas as nações do Rio Grande do Sul entraram por Rio Grande, né. Todas elas? Rio Grande. Rio Grande é o berço das nações, era o porto, né. O Rio Grande do Sul, ele é aliás, para falar, uma das minhas funções que eu tenho na vida eu sou historiador, né. Tá. Então, o que aconteceu é que o Rio Grande do Sul, ele tem a ocupação tardia, né? Então nós já estamos no segundo ciclo já da escravidão, então nós já estamos quando começa a entrada dos povos jeje, né, no Brasil. Tá? E os bantus já haviam entrado desde 1531, nós já estamos aqui, então
o Rio Grande do Sul está isolado, ele é isolado. Vocês lembram a história de que a gente tem uma dificuldade das estradas, tivemos até uma revolução que foi a Farroupilha por questões de dificuldade de transporte do charque, aquela questão toda. Então, o isolamento, e o único porto até hoje que ainda tem problemas da Barra de Rio Grande, sempre é discutido isso, né, é o Porto de Rio Grande. Então, a entrada que se dava, a entrada dos povos aqui escravizados, era, né, vinham para Salvador, Rio de Janeiro, e de lá vinham para o Rio Grande do Sul, pela entrada do Porto de Rio Grande. Então, Rio Grande é o berço do Oió, aí vamos citar a Mãe Emília, outras pessoas que vieram dali da origem do Oió e de outras nações também. Né? Todos eles passaram, de alguma forma, pela cidade de Rio Grande. Né? Inclusive, é interessante ir visitar aquele arco, onde tem um lugar que os navios atracavam com os navios negreiros, né? O que sobrou lá, principalmente o mercado do peixe, aquilo ali também se fazia o tráfico de negros ali, né? Parte histórica em Rio Grande é uma referência, né? Bem interessante para nós, da tradição de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul. É a nossa porta de entrada. Né? O que está acontecendo e o que está sendo feito hoje em função do povo de matriz africana para o pessoal ter melhor entendimento e melhor aceitação, né? Porque hoje em dia se vive quase que de repente vou me expressar mal, mas estou aqui como... uma inexperiente, tá, babá? É sério mesmo, a gente está acho que a gente entendendo tem vivência, e querendo entender. Ninguém nasce sabendo, nenhum de nós vamos viver na tradição, nos ensina isso todos os dias. Cada dia a gente aprende de novo com o mais novo ou com o mais velho. Claro. Mas eu digo assim, o que está sendo feito hoje, porque eu sei que o senhor é bem envolvido nessa função de tradição de povo de terreiro. Desculpa povo de matriz africana, não tem problema, a gente sabe. É hábito, não? Não, nem vou negar a origem. Eu ainda falo, meu terreiro, né? Hoje estou discutindo comunidade territorial tradicional do povo a qual eu pertenço, mas ainda, óbvio, a gente não consegue... desvincular é muito tempo, né? É muito tempo, a gente vai querer em meses, em 5 anos, né? 2011 para cá, 6 anos, 7 anos, conseguir mudar todo esse processo. Isso demora um pouquinho mais. E a gente também tem que respeitar, né, as pessoas, os mais velhos. Os mais antigos também isso que fala, se refere, mas a gente sabe que a gente se conhece enquanto povo. O povo Cabinda, o povo Oió, qual é o teu povo? O povo da Cabinda, o povo do Jeje. A gente sempre se conheceu assim enquanto povo, então não é difícil. Né? E também conhecer o nosso espaço, o nosso território, como sendo um território que a gente convencionou chamar de casa de santo, casa de macumba, terreiro, né? Já vou para casa de santo, algumas casas só aceitam chamar de ilê. Né? Verdade, então vai depender muito da casa, né? Daquele território, das pessoas que convivem, que têm a vivência daquele território. E a gente está aí trabalhando esses anos, agora, nos últimos anos, com a criação do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, em 2011, em Salvador, na Bahia, durante a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que lideranças do Brasil todos se reuniram e começaram a se rediscutir no processo, né? Dizer, olha, quem realmente nós somos? Se nós entendermos que se nós nos reduzirmos somente para o conceito de religião, a religião, o sagrado, porque primeiro vamos discutir assim, religião é um conceito que é muito novo para nós, povos tradicionais de matriz africana. Nós viemos de 40 mil anos, 50 mil anos, o Homo sapiens surgiu na África. Então as primeiras práticas que houveram em relação ao sagrado, elas se dão com o nosso povo, com os nossos ancestrais. E todos nós temos essa ancestralidade africana. E aí o que a gente veio discutir então, dizer, olha, nós somos muito mais que só religião. A gente tem o quê? A gente tem uma língua, mesmo que resquícios dela, porque o processo da escravidão nos tirou isso, né? O processo que o nosso povo foi escravizado, e para escravizar teve que desconstituir, né? Nos foi retirado esse direito de língua, e a gente tem resquício. A gente fala, se eu gritar cocinca no meio de uma casa de batuque, as pessoas sabem o que eu estou dizendo, né? Claro, do pé, tá sabendo? Mas aí seria mais só a nossa língua, né? Ela é nossa língua. Nós não temos toda, falamos fluentemente. Algumas pessoas estão tentando resgatar. Mas é tão difícil também resgatar, porque como o Rio Grande do Sul vivia em isolamento, como eu já falei, um pouco da língua que ficou aqui, é usada, ela é mais antiga que a própria língua que vem falar depois, sim. Porque ela vem antes, né? Ela antecede. E vamos pensar que Salvador vai fazendo as trocas com a África mais tempo, por causa do tráfico negreiro. E nós aqui no Rio Grande do Sul vivemos em isolamento. Então, esse diferencial também faz a conformação que nos difere. Então, pensando assim, a gente pensa que nós viemos para cá,
né? E a partir dessa discussão de quem a gente era, a gente começou a entender que a gente tinha uma língua, a gente tem um sagrado, que é o que nós cultuamos, que é a nossa ancestralidade. Nós mesmos somos seres sagrados, né? Somos seres biomíticos, o orixá habita em mim, o inquice ou o voodoo, conforme o povo que pertence, né? E a gente tem uma vestimenta própria, um modo de vestir, e mesmo quando a gente está vestindo a roupa normal, vamos dizer assim, fora do contexto sagrado, a gente acaba botando elementos. Sempre está com fio de conta, estou carregando isso. Ele tem uma referência que nos liga à nossa identidade. Isso não tem como tirar da gente. A gente é, e eu costumo dizer, quem é pai ou mãe de santo, quem tem casa, né, babá, oiá, sabe que às vezes mora num quartinho, a sua casa mesmo é um quartinho, o resto é tudo do santo. Já vi muito. É da comunidade que vive em torno, que abriga mais pessoas e tudo mais. Então temos língua, temos vestimenta, temos um sistema alimentar próprio, porque nós não podemos comer tudo o que queremos. Temos as quisilas pessoais, as quisilas da Goa, isso é daquela nação, do fome daquela casa, né? Esses dias eu até dava risada do pessoal dos amigos meus lá, porque a minha mulher é filha do finado pai Romário do Oxalá. E aí a gente, a mãe dos meus filhos, meu sogro, todo mundo, né, nós vimos que é função do chocolate. Aí tem outros amigos que são netos, né, bisnetos, e aí tinha a função do chocolate, que tinha uma restrição de comer chocolate, que o pai Romário não gostava. Então são questões daquela família. Outra nação, outro vertente da cabida talvez não tenha, e assim por diante. E fora as quisilas pessoais, e fora que a gente sabe, as quisilas de alimento como arroz com galinha. Né? E a gente, então, tem um sistema alimentar próprio, tanto que a gente faz um abate tradicional. Né? E aí a gente costuma dizer que a gente vinha discutindo religião, né? E a religião acabou nos minimizando. Então tudo que é nosso acaba virando um discurso de intolerância, quando não é, quando é um discurso de reparação, é um discurso de racismo, porque eu costumo dizer, se a gente fosse indianos ao invés de negros, né, descendentes, afrodescendentes, nós teríamos hoje as imagens das casas dos ricos, as estantes teriam um Exu com o falo, né? Em vez de Lorde Shiva ou Lorde Ganesha, não é isso? Verdade. Porque aquilo que eles consideram esotérico não tem problema nenhum. Agora o que é nosso, é negro, é demonizado. Porque é um processo de escravidão, então é o racismo que está presente. Quando tu não discute o abate Raal que a JBS faz, onde tem a planta de Montenegro voltada para Meca, e você tem um sheik que vai lá e reza o Alcorão. Faz o abate de todas as galinhas, milhares e milhares de galinhas que vão ser exportadas para a Arábia Saudita. E aí você vem discutir se eu posso ou não posso sacrificar, né, sacralizar no meu ilê aquilo que eu faço e que as pessoas acham que estou botando na encruzilhada. Olha, se as galinhas fossem para a encruzilhada, não ia ter cruzeiro, né? Quantidade, né? A quantidade que é, né? A gente come, compartilha, né, e sustenta muitas pessoas com isso. Nossa, né? é muito bonito, né? Então é uma referência de povo, é uma identidade de povo. Ninguém chama o povo, aí voltando na história, ninguém chama o povo judeu de povo da sinagoga. É verdade. Eles estão em torno da sinagoga, a sua relação ancestral, que tem a ver com a sua ancestralidade étnica, mas também com a sua ancestralidade de vivência. Né? É judeu aquele que faz aliança com Jeová, com Javé. E aí, com nós, é também da tradição de matriz africana, seja branco ou negro, aquele que faz o processo de iniciação, aquele que refaz o ciclo de iniciação, que não é se religar, ele faz o vínculo africano de volta à sua ancestralidade, busca o ancestral mais antigo. Então, a gente vem discutindo, então, no fórum, essa discussão está muito presente, a gente discute a partir dos povos tradicionais, porque isso cria uma série de outras demandas para o Estado, porque a gente acaba caindo em questões como as resoluções da ONU, como resoluções da OIT, a 169 da OIT, e aí dela o decreto 6040 e uma série de coisas que acabam nos protegendo para além do artigo 5º. Muitos nós citamos do artigo 5º da Constituição e esquecemos do artigo 215 e 216, que são artigos que nunca vi citar nas lutas da PL 21 que tinha agora. Só que o artigo 215 e 216 protege o sistema cultural dos povos, e principalmente dos povos afrodescendentes. Gente, o que é o povo afrodescendente? Ser negro não basta, ser negro é importante, é ético, é uma referência que não pode ser tirada, né? Mas viver a tradição, aquilo que sobrou da identidade, ela passa pelo que nós chamamos de terreiro, né? Ou pelo que nós chamamos de unidade territorial tradicional. Então a gente tem que rever esse processo, né? Começar a nos rever nesse contexto identitário, porque nos tiraram a identidade, o direito de pertencer a um povo. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu que sou filho de uma italiana com um negro, quilombola, eu consigo chegar na minha mãe a família da minha mãe até 1492 na Itália, e do meu pai só até a porta da senzala.
porque foi tirado, eu carrego até hoje o nome do dono, o nome do opressor, do senhor de engenho, do senhor da charqueada, né? Eu carrego ainda o nome Souza, né, que é meu sobrenome, do meu pai. Eu carrego, não é o nome da minha família africana, não é o nome da minha identidade real, não é da identidade do meu pai. Isso nos foi tirado. E nós, povos tradicionais de matriz africana, nós somos quem vivencia, quem mantém viva o que sobrou dessa cultura. E muito bem viva, porque nós resistimos 500 anos de um sistema que tenta, e até hoje tenta nos... E se não fosse essa forma com que nós nos organizamos, através dos mais velhos, dos mais novos, da oralidade, do sistema alimentar próprio, né? Da nossa canjica, do nosso pirão, de comer com a mão, de deitar no chão, de tomar a bênção dos mais velhos, né? De terminar a obrigação com a mesa de bede, né? Eu costumo dizer, a própria balança, né? O cassum que a gente fala, né? Ela é o símbolo dos povos. E daquilo que é mais importante na visão de mundo africana, horizontalidade, né? Que é o processo da horizontalidade. Nós estamos todos no mesmo lugar, independente se o Oxalá e Ibará, eles se encontram no mesmo status, um de frente para o outro. Então, a horizontalidade, a igualdade, a mesma forma, né, de estar os poderes da natureza, a energia da natureza, ela está em conformidade, ela não está um maior que o outro. Isso é um modelo cartesiano, não nos serve. Nós é a circularidade, circular. E lembra, nós estamos todos de mão dada, e pode ter sido já aprontado hoje, mas se aprontou, ganhou o direito de estar junto para celebrar aquele ato de importante, com aquele que já se aprontou há 50 anos atrás, de mão dada em igualdade. E juntos celebramos algo que não pode arrebentar, que é a união dos povos. Nossa. Então isso é uma outra, começa a gente olhar para um outro prisma, que não é o prisma apenas da questão do sagrado, em si, claro. mas a leitura de um povo, a leitura de uma visão de mundo que nos diferencia. E se nos diferencia, nos permite vários processos, inclusive do empoderamento econômico, que é uma das questões que a gente está trabalhando também no fórum, que é a questão de retomar o nosso poder econômico, né? De retomar aquilo que é nosso. Se nós perguntarmos quem produz para nós hoje o que nós consumimos no sagrado, ou mesmo essa camisa que eu estou vestindo, nós vamos dizer que não é o nosso povo. Muito pouco é produzido pelos nossos. E aí a gente tem que pensar que nós temos que pensar como judeus, eu costumo dizer. Um exemplo, eles viveram duas diásporas, né? A diáspora de 70 depois de Cristo, quando o Império Romano os expulsa. Depois eles vivem a diáspora nazista, não é isso? Sim. Espalhados pelo mundo, sendo caçados e mortos. E como é que eles resistiram? Judeu só bota dinheiro em banco de judeu. Judeu só compra em loja de judeu. Judeu só faz negócio com judeu e ainda puxa o dinheiro para fora. Tem que pensar isso. Em que momento que só visitar uma casa, sair da nossa ilha, né? Nossa cidade-estado, porque a minha casa é uma cidade-estado, a sua é uma cidade-estado, a do outro pai é uma cidade-estado, cada uma ciosa da sua independência. Ótimo. Isso é importante, permitiu também a nossa resistência. Se estivéssemos centralizados em uma única instituição, nós teríamos sido destruídos no processo, porque não teríamos como vencer a igreja no processo da escravidão e da destruição. Mas a gente está espalhado, e esse espalhado também nos ajuda. Mas em determinado momento, ser espalhado, nós temos que nos unir por outros processos. Eu sou povo tradicional iorubá, e como viajo ao Brasil, todos sou reconhecido na Bahia, do Iapoque ao Chuí, pela autoridade tradicional que eu represento, pelo povo que eu sou. E há pouco tempo no Fórum Social Mundial, uma moça da Nigéria conversou comigo e disse, olha, o rei de Oió ficaria muito contente que vocês fossem lá, porque nós ficamos encantados, porque ele adora saber que fora do Brasil tem os discípulos dele, que já nem é discípulo, tem o seu povo está ali. Sim. Pessoas que assumem a identidade iorubá. Sim. E a sua visão de mundo, mesmo que ele tem, eu perguntei, mas o rei tem consciência de que uma coisa é a tradição na África, outra coisa é a tradição no Brasil, porque o processo de resistência nos fez conformações distintas, não é isso? E aí ela disse, não, ele sabe, ele é um estudioso, ele sabe disso. E sabe que foi a sabedoria dos mais velhos que vieram para cá, que fizeram essas conformações diferentes. Tanto que, como a gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, que aqui todo mundo, mesmo sendo banto ou jeje, né? Ou sendo iorubá, versa para orixá. Né? Embora a gente sabe, o povo de Jeje é Sobô, não é Xangô, tem essa diferença. Né? Mas a gente incorporou vuduns como a Vagã, a gente incorporou Nanã-Borô, que já vem de África. Né? Então, essas representações, que é a ideia que a gente faz, então, para poder resistir e sobreviver.
E no Rio Grande do Sul, todo mundo bate o tambor de Jexá. Todo mundo bate Verdade. aquele tambor de Jexá. Todo mundo tem o cadenciado, todo mundo não importa. E no Brasil, tu já encontra algumas diferenças, né? O pessoal que vai ter o sagrado de Inquice, o pessoal que vai ter o sagrado de Voodoo, exatamente, né? E o pessoal que é do Orixá. O Orixá aparece mais porque está na mídia, né? Claro, Teve grandes claro. cantores, né? Sim, e pessoas sim, da sim. mídia que tiveram, né? No terreiro de Mãe Menininha, né? Claro. Na Mãe Estela, essas relações. Mas o nosso povo aqui no Rio Grande do Sul, eu levo essa bandeira quando viajo, né? Dizer que resistir aqui no estado que teve a política do branqueamento não é para qualquer um. Quem sabe um pouco, Verdade, um pouco da história forte. do Rio Grande do Sul, vai saber que aqui é onde se deu, desde o tempo da Imperatriz Leopoldina, o processo de branqueamento. E esse branqueamento não é questão de cor de pele, é questão de combater não só os valores, mas tudo, não deixar nada. Massacre de porongos e outras questões, a desocupação do Montserrat, a desocupação do Rio Branco, da ilhota na Cidade Baixa, acabar com os territórios, desfazer. Então, a gente, né, agora estamos sofrendo isso em relação ao mercado público de Porto Alegre. Eu ia dizer isso. A tentativa de tirar nosso território. Eu até hoje vejo isso. As casas estão sendo despejadas, a maioria do pessoal não tem, o pessoal vive de aluguel, tem que botar santo para lá, botar santo para cá. O móvel da sala ainda existe, por mais casas lindas que a gente tira, né? Tem salões lindos, né? Que consegue construir, que bom. Sim. Mas a maioria das pessoas ainda tem o seu orixá dentro de um armário. Né? Ou ali guardadinho num quartinho e tira o móvel da sala para tocar o batuque, arreda a cozinha para lá, bota a cozinha para a área. Essa é a nossa realidade. E nós temos que... Isso é bonito de ver por questão de resistência, mas é feio porque a gente tem que olhar um para o outro e dizer assim, nós somos um povo forte. Parte filosófica muito bonita, né? Mas a realidade... A realidade ela é outra, né? E na realidade a gente está sofrendo cada vez mais ataques e temos que entender que as tecnologias são outras hoje, os mecanismos são outros de nos atacar. Inclusive, a gente sofre do capitalismo, com a alteração dos nossos valores, a gente sabe. Eu discuti, tipo, o milho que eu jogo na encruzilhada hoje, ele é híbrido, ele é transgênico, ele não dá frutos, e aí posso... Aí a gente dizia, lembra, eu costumo dizer isso, que é interessante, né? A gente falava assim, minha avó passava uma velha, um pacotinho e já resolvia o nosso problema, né? Pois é, mas ela passava milho de verdade, que tu jogava, os pássaros comiam, aquilo dava semente, dava fruto. Sim. Agora eu jogo um milho que não dá fruto. Se eu quero prosperidade, simbolicamente, não entrando no fundamento, claro. Mas o simbolismo que se traz, quando eu vou fazer o abrimento, né, que eu vou jogar milho ou pipoca, aquilo está envenenando a natureza. E se envenena a natureza, que eu queria saber de alguém se acha que aquilo que sai na torneira da casa da gente não é Oxum. Omi é Omi, água é água, em qualquer lugar. Sim. Seja transformado. E aí a gente tem que voltar a entender isso, que a gente está num sistema que nos engoliu também, que é um sistema capitalista, e aí a gente tem que rever. Então, olha bem como é difícil para nós, né? Sendo que nos rever no nosso conceito de quem somos. A partir disso, buscar elementos que nos fortaleçam com outras legislações, outros processos, né? Depois disso, pensar o empoderamento econômico. E aí lá o fórum pensando as cooperativas, os fundos que nós temos já, o Fundo Solidário Ubuntu, pensando o banco, pensando... Olha, nós podemos ter um banco? Podemos. Por que nós não podemos ter um banco? Os bancos comunitários é uma prática que já existe no Brasil. Já. E nós temos hoje o auxílio que está nos auxiliando na implementação aqui do Banco Grão aqui no Rio Grande do Sul. Como sempre, nosso estado, vamos ser bairrista, né? A gente está servindo de modelo para o Brasil, na implementação para os povos tradicionais de um sistema econômico próprio, que envolve cooperativa, fundo, banco, uma rede de integração entre parceiros, que envolve produtores rurais, uma série de coisas para produzir o que a gente precisa com qualidade. Então, e a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Parece que nós estamos gostando da linha para o Brasil, né? Claro. E é então interessante que a gente sofre tantos ataques e sofreu até dos nossos irmãos em relação ao candomblé, muitas vezes considerar o batuque uma umbanda melhorada, né? Mas é porque não tinha, vamos perdoar, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem, né? Mas é que não tinha conhecimento. Quando eles tiveram conhecimento dos fundamentos, das questões, se modificou essa relação. Se modificou com grande clareza e com o respeito se adquiriu. Eu viajo com outras babás e as a nível nacional, viajamos bastante, a gente tem visto isso, a questão do respeito, porque eles entenderam, olha, vocês lá poder resistir, né? E sobreviver, e essa conformação que nós fizemos, né? Essa conformação do astral que nós fizemos da nossa tradição, que acabou juntando todas as nações para poder resistir, e a gente acabou juntando todas elas. Né? Sim. Por mais que tu diga, o meu lado é puro, o meu lado é esse, não, a gente todos tem uma relação. Sim. Até porque na senzala todo mundo era misturado, né? Claro. Na charqueada também, no campo também. Então a gente vem discutindo essa questão. Então pensar
conceitualmente, quem somos, pensar economicamente o que queremos. Porque o que é nosso não está na nossa mão. As floras do mercado público, sua maioria, não são de alguém da tradição. As menores floras que tem em todos os municípios, eu chamo alguém de dizer, estão na mão do povo tradicional, que é a maioria, mas as grandes estão na mão de quem não é nosso, muitas vezes evangélicos que nos combatem. Dioturnamente, por uma questão de visão de povo eleito que nós não temos. Nós não saímos de casa para convencer ninguém a ser da nossa tradição. A gente está com a porta aberta, a pessoa entra e vem que vai ser recebido. Inclusive, recebemos a imagem, nós herdamos da África isso, né? Recebemos as pessoas em nossas casas. As pessoas comem em nossas casas o que nós comemos. Não importa se ela é um morador de rua ou se ela é uma grande autoridade, o mercado é para todo mundo. Então, e senta na minha mesa, come o mesmo pirão que eu. Isso é muito interessante. E às vezes eu me dei de conta disso com uma certa vez que o ex-ministro Patros Ananias, que é atual deputado federal agora, eu não lembro qual é o estado dele, mas ele era ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E em umas discussões que nós estávamos acerca das cooperativas, dessas relações todas, ele disse, eu acho tão interessante vocês, porque vocês realmente fazem a comunhão. Aí ele falou no termo, sim. Eu sou católico, ele disse assim, a comunhão não é levar comida embaixo da ponte. A comunhão é convidar para comer na mesa. Exatamente. E vocês comem na mesa com as pessoas. As pessoas comem com vocês o que vocês comem. Isso é muito... E a gente não se dá de conta mesmo disso. Não, a gente vai fazendo, né? E está no contexto da sobrevivência, necessidade de sobreviver. Sim. E aí de alguém de fora, que não é da nossa tradição, que não tem a nossa concepção, inclusive, né? Vai nos dizer assim, tu deve depois dizer, olha o nosso lugar na sociedade, que papel que todo o tempo as unidades territoriais tradicionais, que nós chamamos de Casa de Santo, desenvolveram no lugar do Estado. E aí vai lembrar onde surgiu o samba, onde surgiu as escolas de samba, quem é que alimentava as pessoas na vila, quem eram as mães, por que mãe de santo? Não é só porque do santo, porque ela cuidava também dos filhos das pessoas que iam trabalhar, que precisavam trabalhar no asfalto, descia o morro para trabalhar no asfalto, saíam da cidade de baixo na ilhota para subir a cidade alta, que era ali já da Washington Luiz para cima, e iam trabalhar. Isso está na história, isso não é, ninguém pode dizer que é o contrário, não é questão de fundamento, isso é questão histórica, real, documentada, né, que era assim que funcionava. E a gente vai, ao medida do tempo que foi crescendo, expandindo, também foi esquecendo um pouco disso, do nosso papel na sociedade. Algumas casas fazem, mas como que a gente vai integrar isso? As experiências de um e de outro, a gente tem que integrar isso. Claro. Tem que se reconhecer não só no dia de visitar para o Batuque, para a Gira de Exu ou para a festa de Caboclo. A gente tem que se visitar para conhecer as experiências de resistência, que é o que a gente faz dioturnamente. Resiste e sobrevive. E vai continuar sobrevivendo. Não acredito que igreja nenhuma, nenhum Cobá vai nos acabar com a gente. Mas nós temos que ter cuidado, porque os tempos são outros. Não dá para se esconder no mato mais. Né? Vamos usar um exemplo. São Paulo, a cidade de São Paulo não pode ter aviário. Eles não puderam acabar com a sacralização, tentaram agora de novo. Olha aí, estou recebendo a informação que Esteio também não tem aviário dentro da cidade. Não pode. Como que não pode ter aviário? Não se pode. As agropecuárias podem vender, se não há motivo nenhum, se os animais são tratados, são cuidados e existe um sistema produtivo. Só que isso nós vamos deixando passar batido. Quando a gente vê, a gente está sendo... Sim, vão ser atacados nos dois cernes principais de manter viva o que a gente faz para reforçar o processo de ligação com o nosso povo, nossa identidade de povo, que é poder fazer o abate tradicional, e olha, você vê que eu não falo de sacralização, porque eu abato porque eu me alimento. Então é um abate tradicional. Inclusive, a gente não sabe, garantido por um decreto da presidente Dilma. Antes dela sair, ela fez um decreto que garante o abate tradicional. Né? E aí é interessante, não tem conhecimento dessas questões. Não. E a gente está garantido o abate nacional por negar. Até agora o Temer não revogou, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas a princípio, acredito que não vai revogar, não teve mais. Ele atinge tanto os pequenos agricultores, as pessoas que abatem, porque o cara mata um porco ali no seu pátio de casa, pequeno agricultor, e aí vende a carne ou doa a carne para o vizinho do lado, que troca por milho. Da mesma forma, a gente também faz esse processo, que é um abate tradicional, então está reconhecido. Hoje lá, agora mudou um pouquinho, mas no Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha lá presente a DAP tradicional, incluía os povos de terreiro. Ainda era naquela nomenclatura povos de terreiro. Aí, inclusive, para dizer assim, para as pessoas terem um referencial teórico, claro, era um pouquinho difícil no começo. A CEPIR, que era a antiga Secretaria Especial do Ministério da Igualdade Racial, agora é uma Secretaria do Ministério da Justiça. CEPIR, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Ela emitiu um compilado chamado Caderno de Debates, que são dos 12 anos de trabalho que geraram a ideia do marco conceitual,
que é o que eu estou falando aqui de povo tradicional de matriz africana. Por que somos povos tradicionais de matriz africana e não povos de terreiro, não povos de religião, não povos de batuque, nem povos de candomblé? Né? Nós somos sim Angola, nós somos sim Cabinda, nós somos sim Jeje, nós somos sim... Tem referência. Tem referência teórica, acadêmica, foi feita com a academia, com os professores contratados pelo governo federal. Agora foi o presidente Temer até que assinou, mas foi um trabalho feito durante os últimos governos do Lula e da Dilma, né? A partir do decreto 6040, inclusive, que foi do presidente Lula, né? Que reconhece os povos tradicionais. Eu peço para as pessoas leiam o que diz lá, elas vão se reconhecer no decreto. Claro. E no processo desse caderno de debates, que é bem interessante, a gente acessa pela internet, ele é um pouco difícil no início, mas depois ele começa a entrar na nossa língua, vamos dizer assim. Sim. No início as referenciais são um pouco, porque ele é um teórico, né? Claro. Ele serve para os gestores públicos, inclusive, implementarem as políticas dos municípios, estados e tudo mais, para os povos tradicionais de matriz africana. Porque se eu disser que eu sou religião, eu entro naquela história do Estado laico. Claro. E quando eu conquistar qualquer coisa, a gente está sofrendo isso com a lei Portillo, que está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Que se ela dissesse assim, né, exceto os abates tradicional dos povos e comunidades tradicionais, incluindo povos de matriz africana, na época, povo de terreiro, batuca, não importa a nomenclatura que desce na época, mas falasse a partir de povo e comunidade tradicional, nós não estaríamos sofrendo esse problema, porque ela fala excetuando-se as religiões. E quando se excetua a religião, você teria que citar todas elas, porque senão realmente você cai num processo que é inconstitucional, porque o Estado é laico e não pode priorizar nenhuma. Viu como a gente fica limitado? Nossa. Agora, quando tu discute outro processo, aí você, né, vai avante. E aí, como eu disse para ti, então a gente está pensando também, não só essas discussões, está pensando também a questão das cooperativas. Eu saio daqui agora, daqui a pouco mais, e vou direto tem as quartas-feiras, no edifício Dab, no centro de Porto Alegre, 9º andar. Já tem a sede da cooperativa, que é a COPT-RS, que é a primeira cooperativa de povos tradicionais do Brasil, cooperativa estadual de trabalho e desenvolvimento, inclusive também é a primeira do mundo de desenvolvimento. Nossa! Tanto que está entrando para o registro como sendo, e a lei permite isso, um novo modelo de cooperativa, tá? Então, de desenvolvimento dos povos tradicionais de matriz africana, que é a COPT-RS, ela fica ali no 9º andar do Dab, no centro, que é Praça Parobé 130, todas as quartas-feiras, às 19 às 21, nós temos as plenárias de informação e formação, que nós vamos lá discutir, apresentar um modelo econômico diferente que nós estamos apresentando aí, que inclui mapear quem de nós produz, quem de nós quer produzir, o que quer produzir, de que forma produz, não importa, a produção de vários variados tipos. Depois, o que a gente quer consumir, de que forma que a gente quer consumir dentro dos valores tradicionais, e a partir daí organizar a produção e consumo. E aí entra a questão do fundo, que é um fundo solidário, que é um mecanismo de autogestão, que a gente faz um pagamento mensal de R$20, na verdade não é um pagamento, é uma contribuição. Essa contribuição vai para uma poupança, e aí você tem direito a acesso ao crédito produtivo. Quando você precisar, eu vou comprar uma máquina que eu vou produzir camiseta. Aí você acessa o fundo. E aí você faz o projeto, que é o plano de negócio, auxiliado pelos técnicos da cooperativa, vai lá, aí acessa esse recurso, né, compra a máquina, produz, paga sem juros, ação a correção monetária, porque não é banco, não é essa a função. A função é fomentar os negócios dos cooperados, né? Para que cada vez mais, lembra, nós conseguimos ter os negócios para nós. Agora nós estamos também instituindo um banco, a moeda social, que é o grão. Grão, para nós, grão tem tudo a ver, né? Claro. E a gente está instituindo o Banco Grão, que é o banco comunitário, né? E com isso vai se estabelecer nas micro-regiões esses bancos, né? Nos microfóruns, que a gente chama, que são pequenos fóruns de desenvolvimento econômico, que são os terreiros, as unidades territoriais tradicionais dos bairros se juntam e formam o que a gente chama de microfórum. Está vinculado ao Fórum Nacional, né, e ao Fórum Estadual e Municipal, e ali eles vão gestar um banco, que é um banco comunitário. Esse banco comunitário tem uma moeda social para ser utilizada na comunidade. Nós já temos um aplicativo dessa moeda social, ele é um dinheiro virtual. Nós temos um sistema de busca, oferecer aos comerciantes, já estamos fazendo parceria. Então, é bem interessante, porque a gente tem gente nossa produzindo tudo. Lá o nosso diretor dá um abraço para o Cris, que ele adora isso, né? Esse é valor, mas o valor é importante. Nosso diretor lá de desenvolvimento tecnológico, né? Desenvolvimento, ele é um cara muito legal.
Sim. Porque ele desenvolve aplicativos, gente. E a gente vem aí com uma série de outras ferramentas. Por que não? A gente tem advogado, contador, historiador, professor, cientista da matriz africana. Sim, Essas pessoas têm cabeça feita, só vamos botar um pouco desse serviço ao uso do nosso povo, para o bem do nosso povo. Claro. Então, quero convidar a todos aí, fiquem à vontade para conhecer o projeto que nós estamos iniciando agora. Eu vim agora há pouco de uma reunião com alguns produtores rurais, eu preciso me atrasei um pouco para chegar aqui. Nós vamos entrar agora aí, estamos vendo para produzir algumas qualidades de milho, né? Inclusive tem milho vermelho, a gente tem milho vermelho, tem milho preto, tem milho roxo, tem milho tudo que é cor e é milho orgânico. Tá? Agroecológico, eu quero dizer até isso. Vou falar pela visão da matriz africana, porque o orgânico hoje ele pode ser algo produzido de forma industrial, de forma, não é industrial, de forma que tem exploração da terra e exploração de mão de obra. Agroecológico é orgânico, porém ele tem um conceito diferente. Então, que é na verdade, tem que o trabalho, a terra, a natureza e quem consome está envolvido nesse processo, tem que estar resguardado. Então, você é agroecológico. Ele tem que estar na sustentabilidade, é um outro processo, ele é mais amplo. Então, algo que é certificado como algo agroecológico quer dizer que as pessoas que produziram não estão sendo exploradas, a terra não está sendo explorada, a natureza está sendo respeitada, a sustentabilidade está se reproduzindo e você pode consumir com segurança porque não está envenenando o corpo. Imagina, a gente se envenena todo dia, envenena a natureza até quando vai fazer o ebol. É brabo, né? Mas é que a gente está inserido no sistema, né? E agora temos que retomar ele para nós. Temos que retomar economicamente os processos. Isso só vai se dar se nós enxergarmos a partir de uma nova visão. Enquanto povo, não tem como fazer isso enquanto religião. Enquanto religião, a gente não consegue fazer isso. Nós não estamos negando aqui a nossa religiosidade para quem ainda não consegue ampliar um pouco o conceito. Nós temos um sagrado, sim, mas ele não é o todo. Nós temos uma visão de mundo que contempla um sagrado, uma língua, um sistema alimentar, uma forma de vestir, de pensar, de agir. E isso tem que ser valorizado. Se nós perder isso, nós vamos perder tudo. E aí sim nós vamos conseguir. Aí que eles vão conseguir nos destruir. Porque quanto mais junto nós ficamos anteriormente, no passado, isso nos permitiu, mesmo que isolados em cada um na sua UTT, no seu território, na sua unidade territorial tradicional, ele resistiu porque manteve esses elementos. Manteve a ludicidade, a dança, a comida, a vestimenta, a relação com o pai e a mãe de santo. Só que hoje em dia a gente não tem mais como os filhos morar junto, né? As casas, vai ficar difícil, alguns moram, mas não tem como todos. Então nós temos que pensar em ações econômicas que atendam, porque o meu filho de santo, ele não está morando comigo, mas ele tem que comer, ele tem que morar, ele tem que habitar, ele tem que ter educação, ele tem que ter direito à alimentação, né? E a gente acabou resistindo, mas não podemos talvez não resistir mais porque o processo é outro. Antigamente você via no pátio e tinha galinha do lado, o vizinho produzia. Verdade. Agora depende de uma granja que produza, porque a gente também ficou assim, né? Se não tem a galinha branca que eu mato, tem que ter uma pinta preta. Se ela não tiver a pinta preta, eu não quero matar. Eu não vou sacrificar, eu não vou abater. Aí, só que para produzir isso tem um custo. E esse custo é da onde? Porque tem que produzir em escala. Aí o cara tem que fazer selecionar geneticamente, para que saia todas as galinhas com uma pinta preta na cabeça. E aí, se vira moda todo mundo fazer, você faz uma alteração na natureza muito grande. Nós também temos que repensar essas questões. Não é entrar no fundamento. Fundamento é respeitar cada diferença. Isso é o principal, é o primordial, porque isso é a referência de cada um e ela é dada no contexto do quarto santo de cada um. Do PG, do Amacé, como queira chamar. Do Roncó, sei lá, né? Como cada um fala, né? Agora, esses valores são outros processos. São valores que a gente tem que manter, né? Por que a gente vai no mercado público, que a gente faz a balança? Não tem a ver com... Todos nós fazemos. Tem a ver com a relação de povo, com a identidade de povo. Aquilo que é representativo para nós, que faz com que a gente nos entenda e reproduza e se reproduza circularmente, para sempre, eternamente. A gente vai estar sempre nesse sentido. Então, temos que repensar isso. E não faz mal nenhum repensar esse processo. Isso acho que faz um exercício excelente. Pai Luciano... Uma madrinha que eu falo pelos cotovelos, né? Sou professor de história, pai de santo, tem que fazer a doutrina na sessão. Plantar a ponta é mais fácil, né? Mas tudo que o senhor falou é muito pertinente, é muito fácil de entender também. E o pessoal está se interessando bastante aqui, estamos com bastante gente nos assistindo. Que bom. Vamos lá, olha só. Axé. A Simone Luz está perguntando qual o tema, viu? O tema é todos, é sobre a união de povos de matriz africana. Isso, é sobre o conceito, sobre a identidade do nosso povo, né? Esse é o tema, sobre o nosso potencial, né? Econômico, social. Isso. Né? A gente existe, estamos aí. Existe.
fazer o quê? Né? E vão ter que nos engolir, né? Só que organizado é melhor, né? Com certeza. Aí nós temos mais força. Tem embasamento, né? Tem força, não, a gente tem. Não, pois a gente organizada se embasa, tem força e... Mas vamos olhar para o lado, porque a casa que fecha do lado da minha, ou que é atacada do lado da minha, amanhã depois será a minha também. Muito triste. E isso nós temos que olhar, porque a gente, a palavra Ubuntu, que é o nosso fundo, lá chama-se Fundo Ubuntu, e a rede também é a rede Ubuntu de cooperação, é Ubuntu porque a palavra é Banto, que significa eu sou porque nós somos. Este é o conceito primordial da matriz africana. A gente não existe. E me diz se há como se fazer batuque sem as pessoas. Sim. Não há. Alguém vai ter que segurar para ti. Alguém vai ter que depenar, alguém vai ter que cortar, alguém vai ter que te iniciar, alguém vai ter que fazer a balança, alguém vai ter que, né, levar o ecó. Um depende do outro. Um depende do outro. E a gente sabe que não é só dos nossos filhos. Não. Porque a gente sabe que o que nos valoriza, olha, o agudo do OBE, claro, né, que a gente dá, se dá, né, a fala que a gente tem que testemunhar é sempre com casas de fora. Sim. Porque o momento que as autoridades tradicionais nos referenciam, dizem, olha, essa pessoa passou pelos preceitos, ela tem os direitos, e ela é reconhecida. Quando eu vou na casa de alguém, porque assim, se eu não concordo com o que a pessoa faz, eu não posso ir, porque se eu vou, eu estou legitimando ela. Então a gente tem que entender isso. Isso foi o que os nossos mais velhos nos ensinaram a fazer. Né? Eu também concordo em gênero, número e grau. Vamos lá. A Simone está respondido, a Raquel está nos assistindo, a mãe Margot Laporte também está nos assistindo, Tiago Sutil, querido, também está conosco, Jauri. Que informação importante, a bênção de vocês, belo programa. Ai, Jauri, se não fosse, nós não estaríamos aqui, querido. Tu é maravilhoso. Nosso... Chiquinho Neto está assistindo, pai Tiago Barbosa está nos assistindo, a Denise está nos assistindo. O pai Tiago Barbosa diz, pauta interessantíssima. Com certeza, babá. Olha... É bom porque a gente está aprendendo o que não. A informação que não se tinha está chegando. Às vezes é nossa, na verdade não é minha. Eu estou apenas fazendo assim, ó, lembrando as pessoas de como a gente se reconhecia antigamente. Que era pelo povo qual a gente pertencia. Não é? E essa é que é a nossa identidade, da onde a gente veio. Isso é muito importante discutir. E quero primeiro dizer que eu cometi uma gafe, tá? Qual é a gafe que eu cometi? A gente está falando tem pessoas bem mais velhas do que eu que devem estar me ouvindo, e os mais novos também merecem o respeito. Não pedi meu agô, que tinha que pedir agô e pedir a benção. Isso é importantíssimo. É importante, não ter que pedir, porque essas pessoas, se eu estou aqui hoje, é porque essas pessoas me permitem estar aqui. Eu fiz um caminho, quem conhece sabe da tradição, que a gente faz um caminho, e no meu caminho, Exu quis que eu estivesse. E meu pai Oxalá quis que eu tivesse aqui hoje para realmente fazer isso. E aí, então, depende dessas pessoas, porque elas estão lutando lá na base. É por elas que a gente vive, né? Aqui uma perguntinha que surgiu, Baba Jones, com dúvida, olha só. Sobre as encruzilhadas e lugares públicos, é isso, Babá? A sacralização que é feita. Olha, essa é uma discussão complicada, né? Mas ela é importante ser feita. Dá uma resumidinha para nós. É assim, ó, primeiro entender o seguinte, que nos foi tirado os territórios. Sim, isso sim. Se nos foi tirado os territórios, eu não tenho mata, eu não tenho cachoeira, não tenho encruzilhada de terra, eu não tenho lugar, não tenho a minha terra, não tenho um bairro que é nosso. Verdade. Que eu pudesse botar na encruzilhada e ninguém reclamar, que ninguém é dono de cruzeiro, é só Exu, né? Mas, é o que as pessoas acham, né? Mas tudo bem. Mas assim, o que acontece? A gente está em um processo de enfrentamento com o outro, né? Então, se a gente tentar evitar ao máximo a exposição, não vamos deixar de fazer também o nosso ebó, porque eles têm que entender que para nós, povos tradicionais de matriz africana, além de alimentar o corpo com o alimento AG1, AG1-bó, né, com o cujá, como dizem os bantos, além de nos alimentar o corpo, alimentar o nosso ancestral no Ilê, né, com o Egé, com a Chorô, com a Menga, né, com o nome que for, a gente também precisa alimentar a natureza nos seus reinos. Porque a nossa ancestralidade, ela é isso. E se nós desistir disso também, a gente também não pode desistir. Só que a gente também tem que rever um pouquinho os conceitos, tipo deixar 50 cabritos depositados no lugar, os galos, as galinhas, no momento que nós estamos no enfrentamento da sociedade. Porque primeiro a gente entra para a sociedade com uma nova perspectiva, dizendo, nós somos o povo, nos foi tomado o território, e depois a gente rediscute isso daí. Num outro momento, a gente vai dizer, aí as pessoas... Porque o grande problema que a gente é combatido é pela falta de informação. As pessoas não sabem. As pessoas...
eu fui produzir galinha uma vez e as pessoas assim para mim na colônia, vocês vão produzir tudo galinha preta. Eu digo, galinha preta na produção é a que menos sai. Sabia que o que mais sai é galinha branca e vermelha? Verdade. A branca, vermelha e por último, o último é preta. Parece que nós só matamos galinha preta. Porque é a visão que se tem de bruxaria. Verdade. A ideia de que tem de mãe de santo é uma negra, gorda, sentada numa esquina, vestida de branco, com a galinha preta embaixo do braço. Mas isso é que esses livros de escola fizeram com os nossos filhos e fizeram conosco mesmo, gente. Não tem nada a ver. Agora, que tem que ser uma mulher negra, bonita, porque merece, falar nisso, dizer parabéns ao dia que foi ontem, dia da mulher afro, né, caribenha, né? Sim. E latino-caribenha, que foi ontem, uma referência às mulheres, dizer às mulheres negras a importância, mas não é isso a representação da matriz africana. Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente tem sim uma mulher, uma yalorixá, uma mãe, um pai, um babá, e ele está lá fazendo aquela obrigação. Ele não é como a galinha preta embaixo do braço, ele está alimentando seus filhos e alimentando as pessoas da sua comunidade. Essa é a diferença. Uma pergunta minha para o senhor, enfim. Não tem onde se largar. É complicado. Né? Mas a gente já viu várias e várias vezes muita coisa que não deveria ser... Porque choca quem não é da religião. Será que é nós que fazemos? Esses tempos eu vi ovelha na encruzilhada com milho, eu não sabia que Iemanjá comia milho. E não uma nação. Sabia que comia canjica, né, mãe? Mas, babá, também dentro da própria, às vezes acontece, alguns equívocos dentro da própria... Não entra nem méritos quem está certo, quem está errado, nem fundamento. Não é o fundamento. O ebó existe, a gente sabe que existe, não vamos negar, né? Vamos ser mentirosos aqui, você é um hipócrita se eu disser que não tem que fazer despacho, né? Sim. Mas quem fiscaliza isso? Pois é que assim, eu acho que é um processo mais... É difícil também andar atrás, né? Que autoridade tem um grupo ou determinado associação, entidade, federação, de inquirir na autoridade tradicional daquele lê, ou daquela pessoa? Eu acho que é mais um processo de reeducação. Ou melhor, de resgate, porque educados nós somos. Sim. De resgatar os nossos valores em relação à natureza. Em relação da preservação da natureza. Será que aquele ebó que eu estou largando ali, ele é biodegradável, ele vai ser consumido? Sim. Ele não está agredindo a natureza? Isso é que a gente tem que refletir. E aí, eu acho que a informação... Ela vai chegar. Chega um determinado momento que você acaba restringindo isso. Sim. E aí não vai acontecer mais. Mas isso nós temos que fazer ações de informação e de formação com o nosso povo no campo do meio ambiente. O ambiente é nosso. Quem ensinou o mundo a preservar? Pois o vento é Yansan, a água é Oxum, Iemanjá. Nossas divindades, nossas divindades são a natureza. Então é nós que preservamos a natureza. Tirando nós, os indígenas e outros povos e comunidades tradicionais têm relação direta com a natureza. O resto é balela. O resto é um monte de doutor mentindo aí, usando a academia, para mentir que são defensores da agroecologia, da ecologia, são defensores do meio ambiente. Os reais defensores do meio ambiente somos nós. O problema é que nos inseriram num processo que nos modificou com o tempo. Só que isso não é geral. Olha bem, se essa pergunta chega aqui, ela chega porque já há o nível de conscientização. E se já há conscientização, começou a mudança. Concordo com o senhor, porque até perto, festa de Iemanjá na Tramandaí, digamos. Sim. Né? É bem o que o senhor disse, é educação. Por quê? Porque chega no dia 2 lá, está inabitável o mar. E, enfim... E já é cultural. Eu lembro quando eu era pequena, minha avó dizia assim, não pode entrar na água hoje, porque senão a Iemanjá leva. Né? Mas Sim, é porque tinha as oferendas, e aquilo estava tudo cheio. Veio um barco e rolava na tua vida te levar, porque o mar ele é complicado, né? Sim, mas se o senhor olhar, assim, no outro dia, assim, tá, realmente, assim, é copo plástico, é garrafa plástica, isso tem como mudar? Tem. Se nós sairmos da nossa zona de conforto, sairmos das nossas casas, irmos para lugares fazer essa discussão, quando as pessoas chamam para seminários, para conversas, para encontros, para atividades, a gente tem que sair. Tem que parar um pouquinho de matar o galo e a galinha, parar um pouquinho de torrar o milho, deixar o cliente esperando um pouquinho, porque é a gente que manda, ele cuida também da gente. E a gente parar um pouquinho só de arrodear, como diz um amigo meu, tem uma hora que tem que parar de arrodear um pouco e fazer a política. Política, quando a gente fala, não é
é só política partidária, que embora ela sim. seja importante também. Sim. Mas, e é extremamente importante, claro. né? Representação política é importante. Agora, a questão de que a gente tem que ir para os lugares para fazer a discussão acerca dos nossos valores. Primeiro, garantir o nosso direito. E depois de garantir o nosso direito, nós também repensar as nossas coisas, os nossos atos. Eu vou usar a mãe Estela de Oxóssi, que é do Axé Opofunjá, na Bahia. Ela escreveu, as pessoas podem procurar na internet e vão encontrar. Ela escreve, eu não sei se é verdade, se ela teve realmente esse sonho ou se ela escreve aquilo como uma reflexão. Ela vai escrever exatamente assim, que ela tem uma filha mais velha que é de Iemanjá, ela já está aos seus idos anos, né? Então essa filha, ela disse assim, ó, hoje parece que eu tenho 7 anos, minha filha de Iemanjá, mãe, protetora, óbvio, me coloca na cama todas as noites para dormir. Me ajeita, me afaga, vê se está tudo bem com a mãe, aquela função toda que é aquele cuidado com os nossos mais velhos e principalmente com o filho com o pai. E a gente não sabe também se é um filho carnal ou não, porque dentro da tradição a relação de parentesco ela é diferente, né? E aí ela vai dizer assim, aquela noite que minha filha me confortou, eu refleti e disse, estou com 7 anos de idade, porque ela me trata como se eu tivesse. E aí dormi e sonhei durante o sonho que Iemanjá veio até mim e disse, minha filha, eu não preciso de tantas coisas que vocês me dão. Eu só preciso do amor que vocês têm em mim, a fé. Sim. Eu não vou entrar nos detalhes, porque é um textinho assim que ela faz, é o relato do sonho, que é muito interessante, de uma mulher sábia, de uma mulher negra sábia, e de seus cabelos brancos, que a gente tem que respeitar. E ela vai lá e vai dizer exatamente que agora o Axé Opofunjá na Bahia não faz mais oferenda na festa de Iemanjá. Olha só. Ele vai lá e celebra cânticos. Só os cânticos, porque a gente sabe disso, né? A vibração, o toque, né? Fazer a reza, rezar, e ela faz as orações, que Iemanjá vai receber as orações, porque na época que se fazia, eram poucas, agora são milhares de oferendas, e milhares de oferendas dão um impacto ambiental gigantesco. Verdade. E Iemanjá, será que ela quer tudo isso? Quem sabe a gente não refaz o processo, né? Vai fazer as oferendas, óbvio que a gente não sabe do fundamento disso, não vamos entrar nessa discussão. Mas será que exatamente aquele dia, precisamos levar tanta canjica, e olha que fosse só canjica, né? A gente leva vidro, perfume, como disse, descartáveis e tudo mais, porque justamente nos falta, a gente acha que alguém vai vir e vai juntar, e não tem quem junte. E aí, será que a Iemanjá fica feliz quando uma tartaruga, que elas adoram polímeros plástico, elas ficam com aquilo atravessado e morrem, aquelas tartarugas marinhas que duram quantos anos? É verdade. Mais de 100 anos tem aqueles animais, representações da nossa mãe, nossa grande mãe. Temos que repensar. Repensar se quando a gente vai jogar o saco da missa no Guaíba, se tudo que vai daquele saco são só as pedras. Ou se o que vai naquele saco vai ser consumido. Vocês imaginam o número de que aumentou dos povos tradicionais de matriz africana é exponencial. Que, não vamos falar desse ano, nosso pai, né? Que tem bastante gente partida, né? Está um ano complicado. É que dizia minha mãe de santo, depois da arrebentação vem um abismo, né? Se fia com Oxalá, que no final de tudo, a maior calunga é o fundo do mar, né? É verdade. E os mais velhos são os mais velhos. O início e o fim é a mesma coisa, né? Vida e morte andam juntas. Sim. Isso minha mãe de santo dizia. E diz ainda, né? Então, o que acontece? A gente tem que pensar, então. Melhorar é pensar essas questões. Discutivas. Vamos achar alternativas. A maior alternativa que eu vejo é realmente da informação. Se informar, modificar algumas práticas. Onde vai botar a bandeja, bota a folha. Né? Ver que vela está usando, se a vela vai queimar. Pô, se a gente não respeitar a ossanha, que é o guardião da floresta ancestral, onde não tem folha, não tem orixá. Sim. Eu, né? Não tem folha, não existe. Então, temos que pensar nessas questões. Mas é que as pessoas vão fazendo, como a gente vinha fazendo, eu também vinha fazendo. Todo mundo vai fazendo. É automático, a gente vai fazendo a prática, às vezes nem sabe muito bem por quê. Claro. Né? Mas vai fazendo. E aí, quando a gente para refletir, e aí os embates, e Exu é sábio. Porque Exu é a contestação. E tudo isso que nos faz repensar o processo, é a atuação de Exu. É a atuação de Bara, de Obará, de Elebara, né, de Eleguibara, é essa atuação. E ele faz o quê? Faz com que nós repensamos nossos processos. Então, nós podemos estar aqui hoje num programa de rádio, né? Nós podemos estar aqui discutindo, nós podemos estar em atividades, seminários, nós podemos estar reconversando com as pessoas, está havendo uma mudança. Está havendo uma mudança. Então, vamos investir nisso. E para isso tem que ter participação. Tem que sair da casa e ir participar, para se informar, para conhecer, para reaprender. Porque, olha, eu não sou tão velho, mas vou dizer uma coisa para ti. Eu aprendi desde novo que não há sabedoria plena.
Sábio é aquele que aprende todo dia, porque na tradição, um mais novo às vezes pode ser um mais velho. Porque o que define não é a idade de tempo, é a idade ancestral. Não é à toa que nós tínhamos a mãe Picorruxa e a mãe Moça. Que eu saiba, a mãe Moça se tornou Yalorixá aos 16 anos. E toda a Goa tinha que lhe fazer referência, e não era para a sua idade. As ebomes, as mais antigas, lhe deram o sustento até que ela tivesse a formação necessária. Mas o respeito à ancestralidade e a sabedoria que nasce com as pessoas, às vezes eu tenho uma criança que te diz alguma coisa e que você tem que ouvir, mas isso só o sábio, só o grande sabe ser humilde. O ademais não sabe, a pessoa que é pequena tenta insistir, né? Nós temos que ter esse cuidado e fazer essa modificação com a vida nossa, do dia a dia. E para isso é necessário repensarmos todo dia nossas práticas, inclusive dentro do nosso ILE e para fora do nosso ILE, para fora do nosso UTT, que é a nossa Unidade Territorial Tradicional, e aí a gente faz a mudança. A mudança se dá a partir de repensar. Exu nos diz, repensa, tudo começa de novo, e todo dia começa todo dia, no dia nasce dia, não há um fim nisso. Claro. Então tem que repensar, não é nada dado como tem que ser assim. Vai ter que ser assim, a galinha tem que ter a pintinha preta na cabeça. E se não tiver a galinha, não vamos deixar de cultuar aquela divindade? Claro. Ou vamos ter que adaptar? Ou vocês acham que o milho era africano? Que eu saiba, o milho é americano. Sim. E que a África só conheceu o milho a partir do advento da escravidão. Dá para repensar todo o processo, né? Se for a fundo... Tu vai a fundo, tu vai ver que realmente que é resistência, que tu adapta, que tu transforma, sem perder a essência, que é a visão de mundo. Sem perder o fundamento, né? É muito importante. Eu tive a informação, tenho um comércio, trabalho com flora, e eu tive a informação dentro da minha flora que existe uma... Não vou falar o nome, não vou divulgar o nome da fábrica... porque não tenho certeza, eu não vi. Né? Uhum. Existe uma fábrica em Gravataí e Cachoeirinha, uma daquelas duas cidades são muito próximas, que tinha um espaço muito grande de eucaliptos, um mato. Né? Uhum. E aquele espaço não estava sendo utilizado, estava aberto. Uhum. E volta e meia aparecia ou pessoas dormindo lá dentro, ou muito lixo. O que essa fábrica fez? Eles fizeram um acordo com o pessoal, algumas terreiras que existiam na volta, né? Cercaram e hoje em dia as terreiras podem usar esse mato para poder frentear os seus exus, para fazer, enfim, alguma oferta, como queiram, dentro desse mato. Eu achei uma iniciativa muito legal. Mas ela é importante, mas veja bem, ela está na perspectiva de conquistar um território, não de ter um despachódromo, não de nos limitar. Eu sou completamente avesso, é uma opinião minha, à questão de nós temos limitação. Agora, conquistar território nós precisamos. Não. Então, como conquista, como espaço... Era da própria fábrica esse espaço. Sim, e ela cedeu... Eles fecharam, mas cederam. Excelente. Né? Mas eu acredito assim, eu acredito também que a gente tem que ter espaço, a gente tem que ter o lugar da gente, o lugar certo, né, para isso. Mas até uma maneira mais segura, porque hoje em dia também... Mas tu imagina, né? Dependendo do lugar que tu mora, se está longe, também fica difícil. Não, claro, mas eu achei assim, interessante da própria iniciativa privada, conseguir entrar em consenso, e é uma empresa não brasileira. E olha que mudança de paradigma. Nossa tradição aqui, ela ficou muito urbana. Sim. As casas, as pessoas querem morar no centro da cidade. Óbvio que não vai ter território. Claro. Não vai ter mata, nem água, nem cachoeira. Agora, olha como é que se faz a Constituição. Eu tenho viajado, novamente vou dizer, pelo Brasil. Os ilês têm uma Constituição diferente nos outros lugares. As roças de candomblé e coisa. Eles procuram lugares distantes, com mata, com isso. Porque daí você já tem tudo. Sim. Então você tem que pensar também nisso. Também de refazer a nossa questão. Claro, sabemos que a dificuldade de morar é complicada, né? Claro, não é. Então a gente também tem mais. Quando dá para conquistar esses espaços, esses territórios, é importante os territórios coletivos. A gente tem que discutir com as cidades, com as prefeituras, ter territórios coletivos, não obrigações, mas territórios coletivos. Sim. E também conquistar, quando der, outros territórios. E aí a gente vai fazer algo de diferente, realmente. Reaver o que nos foi tirado no processo da escravidão e da segregação e da desigualdade, que nós, povos tradicionais de matriz africana, seja, não importa a cor da pele, sofremos no processo. Porque se dizer que é batuqueiro, já está perdido. Se é pobre, preto e batuqueiro, piorou ainda, né? Então, e se for, né, homossexual e tudo mais, então você está com todos os processos de desigualdade, né? Cada vez agregando mais. Agregando mais, e a gente tem isso dentro da nossa matriz africana, né? Infelizmente. Mas temos algum tempinho ainda, não?
2 minutos temos. Tá. Uma coisa que eu sempre converso com um amigo meu também, a gente faz umas lives, mas brincando, assim, é mais caseira a coisa, que é impressionante como o povo de terreiro é acolhedor, ele traz todas, parece impressão não, mas eu acho que é real isso, que gay, lésbica, LGBT, todo mundo traz. Não é a tua sexualidade que define teu caráter. Não digo por isso, Babá. Sim. Eu estou dizendo, não interessa ter preto, branco, roxo, azul, cor-de-rosa. A impressão que é mais fácil. O que vale é a ancestralidade. E a ancestralidade, todos nós, é ser vivo, ele tem um ancestral comum. Viemos e voltaremos para a mesma massa de origem. Essa é, na mesma massa, o mesmo barro, para todos os animais e seres vivos e não da trazem só para dentro do ilê, mas para dentro da casa, da convivência. Claro, a convivência, porque não é uma grande família. Porque não é a sexualidade, não é vários elementos da vida, não é nem o teu dinheiro, não é nada que define o que tu é na tradição. A tradição, ela é definida pelo axé, ela é definida pela aquilo que a escolha que o orixá, o inquício, o voodoo, o caboclo ou o guexu que baneiro te dá, é outro elemento. E tu conquista ali dentro o respeito e notoriedade, não importa nada dessas questões, não importa dinheiro, sexualidade, nada disso. E quero dizer que as maiores casas que se teve ainda eram casas de homossexuais, e são referências. Sim. Inclusive esse meu amigo E nós somos todos nós um pouco, porque somos orixá, cabeça e corpo, né? E todos pai e mãe. É que eu acho impressionante, assim, a facilidade, assim, se faz uma grande família, uma nova família. Essa é a beleza do nosso povo. É um povo agregador, é um povo acolhedor, é um povo que recebe todo mundo muito bem. Nosso povo é o nosso povo. E nós temos um Ubuntu presente em nós. Isso. Eu sou porque nós somos. Aonde como, todo mundo come. Aonde vive, todo mundo vive. E se chega alguém, não tem onde morar, nós já botamos dentro da casa. É verdade. E aí, às vezes, nós sofremos também tudo que isso também acarreta, né? Sim. Mas muitas pessoas boas, e a relação que eu tenho com filhos, hoje crianças que nasceram na minha casa, filhos dos meus filhos, são afilhados, filhos de santo, são relações de pai. Eu amo da mesma forma que amo os meus filhos carnais. Muitas vezes eu, em determinados momentos até mais, o que está precisando mais, o mais conforto do seu pai. Isso é que é o diferente, porque o que nos liga é a ancestralidade. O que nos liga é algo muito maior do que nos desune. Isso é que é interessante. Então, essas questões capitalistas, o modo cartesiano de ver a vida, o individualismo, isso não consegue nos destruir. Nem a ideia de igreja, de povo eleito, nós não somos povo eleito, nós nos achamos povo eleito. Aliás, o mito dos espelhos e o mito das folhas de Catendê nos diz que existem várias verdades. E ao reconhecer as várias verdades, reconhece as diferenças. Se reconhece as diferenças, entende que a natureza é para ser diversa. Olodumare disse, há diversidade, há milhares de formas do homem ver a Deus e de Deus ver os homens. O espelho está quebrado. Talvez um dia esse espelho esteja um único só, mas até lá são várias formas, todas elas são válidas e todas elas têm que ser respeitadas. E aí a gente acaba realmente buscando o que a gente é de verdade. Povo tradicional de base africana, uma visão de mundo, um povo sério, um povo comprometido e um povo que faz e acontece, que resistiu 500 e tantos anos e que ainda resiste e que vai resistir por muito mais. E que tem fé, porque dá briga, dá problema, isso dá em tudo que é lugar. Não é só do nosso povo. Não. Mas a gente tem que entender isso, só não tem que botar para fora isso, assim como a gente bota, né, às vezes. Eu sempre digo, a gente família... Guardamos um pouquinho para nós, coisa de família, que ninguém sai espalhando para os vizinhos, né? Família, a gente briga internamente, ele já resolve para a golé. É família. A família, mas a família briga porque se ama, né? Sim. E essa é a realidade. Gente... Uma boa noite para todos. Infelizmente acabou o nosso tempinho, mas estaremos aqui quarta que vem. O Jauri sempre nos assessorando, sempre nos ajudando, trazendo pessoas maravilhosas, assim como o Babá, que veio nos prestigiar. Ele né? Essa cidade é de Oxum, né? É de Oxum. Olha o meu corpo da minha mãe. Eu sou com Oxum. Respeito. Boa noite, Babá. Boa noite, muito obrigado. Axé a todos. Nós agradecemos, boa noite, axé. Axé, ó. Terminou, Anderson? Eu não estou nem me mexendo aqui porque...